Olá, no vídeo de hoje eu vou te ensinar de uma maneira simples e fácil como adaptar as atividades para que todos os seus alunos tenham acesso a ela. Eu trouxe aqui uma atividade, que eu peguei de uma apostila, que eu vou deixar referenciada aqui embaixo no vídeo. Essa atividade é o jeito que está na apostila, como seria apresentado para os alunos. Como que nós poderíamos adaptar essa atividade? Na primeira atividade, o objetivo era que a criança observasse a figura e lesse o nome. Então, está apresentado aqui. Na adaptação que eu fiz, o que que eu coloquei? Eu dividi, então em cada página eu coloquei uma figura e o nome. Para quê? Eu limpei o espaço para que o olhar da criança se direcionasse apenas para isso, para que ela olhasse a imagem e lesse os nomes. Então, eu dividi essa única atividade, essa primeira atividade, em duas páginas. Na segunda atividade, estava pedindo que a criança pintasse o nome do bicho toda vez que encontrasse. Então, o que que eu fiz? Eu também limpei também. Tinha muitas palavras e também coloquei aqui, acrescentei a imagem para tirar a questão da abstração, porque às vezes a criança que não lê, ela vai ter dificuldade de fazer essa atividade, mas se está acompanhado da imagem, se torna acessível para ela. Então eu trouxe a imagem e a palavra junto. E percebam que eu diminuí a quantidade, por quê? Porque aquela quantidade toda, se eu colocasse aqui, isso poderia desorganizar a criança. A terceira atividade pedia que a criança circulasse no quadro acima a palavra que indicasse o que o caracol tem, que no caso seria casa. Qual foi a forma que eu adaptei? Então, eu trouxe aqui a imagem do caracol novamente, trouxe o desenho de uma casa e o desenho de uma joaninha. E aí, eu vou solicitar que a criança, em vez de circular lá, aqui no caso, ela vai pintar a imagem da casa. Perceba que eu trouxe a imagem do caracol para que a criança possa observar. As crianças, quando têm muita dificuldade de aprendizagem, que estão no contexto de deficiência, de transtorno, elas são muito visuais. A quarta atividade pedia que a criança localizasse no quadro o nome do menino e escrevesse aqui. Lembrando que essa criança, no caso que foi pensado para essa atividade, essa criança, ela ainda não escreve. Então, o que que eu fiz? Eu trouxe novamente o visual, que é a imagem do menino, trouxe um modelo do nome dele e sugeri que a criança escrevesse com letras móveis. Como essa criança ainda não tem o movimento, o movimento grafomotor, eu substituí isso, eu adaptei para o uso das letras móveis. A última atividade pedia que as crianças completassem, o alfabeto com as letras que estavam faltando. Como essa criança ainda não desenvolveu o movimento grafomotor, é uma criança que ainda tem dificuldade, então eu trouxe de uma maneira visual diferente. Então, o que que eu fiz? Eu diminuí a quantidade, eu limpei o espaço, até para que conseguisse manter a atenção da criança focada. E eu fiz o quê? Eu propus um pareamento com letras móveis. Então, essa criança, em vez de escrever, ela vai realizar o pareamento com letras móveis. Percebam que eu não apresentei as 26 letras do alfabeto, só trouxe 5. Por quê? Porque 26 letras eu carregaria essa folha aqui e eu poderia desorganizar a minha criança. Então, eu vou aos poucos, eu poderia até apresentar o restante do alfabeto em outras folhas. Então, eu vou até onde o limite da criança vai. Por quê? Porque a criança já teve um gasto de energia muito grande realizando as outras atividades das páginas anteriores. Para encerrar o vídeo, venho lembrá-los que para realizar qualquer adaptação ou adequação de atividades ou curricular, você precisa conhecer o seu aluno, você precisa saber quais são as potencialidades que ele tem e você precisa ter um plano de meta traçado para saber da onde você está saindo e onde você quer chegar. Lembrando sempre que essa adequação curricular, ela precisa sempre acontecer de maneira significativa para a criança. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima!